Olá, nós estamos no estudo de número 15 do curso Creio e Sou Abençoado, que espelha as bem-aventuranças de Cristo, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Nós já estudamos as 9 bem-aventuranças de Jesus, que estão em Mateus 5, de 1 a 12, estão também em Lucas capítulo 6, uma parte delas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses princípios de Jesus que estão em conflito. Mas antes vamos fazer um resumo daquilo que nós aprendemos. A primeira bem-aventurança tratou daqueles que são pobres de espírito, porque Jesus diz que deles é o reino dos céus, a nossa debilidade e de outras pessoas. Em segundo lugar, Jesus fala sobre abençoados ou bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. A nossa condição de chorar os nossos pecados e o das outras pessoas. Jesus também fala que são abençoados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa vivência com autocontrole, com paciência, com humildade. Jesus diz também que são bem-aventurados ou abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A nossa vivência interior e também exterior, com fé e com a ética do reino de Deus, com os valores morais que Jesus ensinou, e como Paulo e outros também, a ética do reino, né? Aquilo que vale a pena. Deus vê o nosso coração. Jesus fala na quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A nossa relação de amor e perdão com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta, o sentido vertical com Deus e o sentido horizontal com as pessoas. Jesus fala na sexta bem-aventurança ou abençoados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? A nossa vida de santidade diante de Deus e também em relação ao mundo, né? Não deixando que o mundo venha então afetar a nossa vida com Deus. Nós vimos também na sétima beatitude, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A nossa missão de receber a paz de Cristo e de testemunhá-la perante as pessoas. A oitava bem-aventurança, Jesus diz que são abençoados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. A nossa prática de fé e de amor e de esperança. E por último, nós vimos no estudo anterior sobre aqueles que são bem-aventurados ou abençoados, aqueles que são rejeitados e odiados por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. A nossa crença firme em Jesus e nos valores do reino. John Stott diz que as bem-aventuranças pintam um belo retrato compreensivo do discipulado cristão, que tem a aprovação de Deus e alcança a realização própria como ser humano criado por esse Deus. Entretanto, diz ele que os valores e padrões de Jesus estão em conflito direto com os valores e padrões aceitos pelo mundo. Então, é por isso que John Stott chama isso, os valores do reino, de contracultura cristã, vão contra os valores do reino, né? Por exemplo, Jesus manda amar o inimigo, né? Orar por aquele que o persegue, né? Nós deveríamos odiar, não amar.
Então isso é contra o valor daquilo que as pessoas muitas vezes colocam. O filósofo Friedrich Nietzsche, né, embora fosse filho e neto de pastores luteranos, ele rejeita o cristianismo. Em sua obra de 1888, chamada O Anticristo, ele define como bom tudo que se eleva o sentimento de poder, de força de vontade, o poder humano, e ele considera mal tudo aquilo que procede da fraqueza. Então, para Nietzsche, o bom é aquilo que é forte, é poderoso, e o mal é aquilo que vem da fraqueza. Diz ele retoricamente o que é mais prejudicial do que qualquer vício, e ele então mesmo responde: simpatia ativa, pelo qual é constituído o fraco, o cristianismo. E ele então apregou o cristianismo, e olha o que ele diz: a maior das desgraças da humanidade. Será que o cristianismo é de fato a maior das desgraças da humanidade, como diz Nietzsche? Infinitamente eu diria que não. Diferentemente de Nietzsche, um outro luterano, Dietrich Bonhoeffer, não é? Que foi martirizado por causa da sua fé, foi preso pelo regime nazista, e Bonhoeffer ele chama os cristãos de extraordinários, e diz ele que a cada bem-aventurança aprofunda-se o abismo entre o discípulo e o povo, entre o mundo em que nós estamos vivendo. O Sátilas do Amaral Camargo, no seu livro O Caráter à Luz do Sermão da Montanha, ele diz que o cristianismo ele transfigura o sofrimento dos justos, transformando-os numa verdadeira bênção. E ele diz que várias são as formas de encarar o conflito e o sofrimento decorrente. E ele diz que o cristão dela se utiliza, com ela exulta, porque é condição do seu aperfeiçoamento até chegar à perfeição em Cristo. Então veja que o sofrimento para o cristão faz parte do seu aperfeiçoamento, né? Por isso que Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Como é que o cristão ele lida com esses princípios que estão em conflito e que vão produzir sofrimento? Primeiro, discernindo os espíritos entre a verdade e o erro. Em 1 João 4, 4-6, João diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E ele diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, de João. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. E aí ele vai dizer: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E Deus nos dá discernimento para saber o espírito da verdade e o espírito do erro, o que é verdade e o que é erro. Segundo, como é que nós lidamos com esses princípios em conflito? Segundo, sabendo que o cristão ele vive perigosamente. De um lado ele é amado por Deus, de outro lado ele é odiado pelo mundo. Jesus, em João 15, 18 e 19, ele diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário,
eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Jesus, quando orava com os discípulos ali na oração sacerdotal, João 17,14, ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele orou a Deus dizendo, olha Senhor, eu tenho lhes dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Então, como é que o cristão lida com os princípios em conflito? Discernindo os espíritos e sabendo viver de uma maneira perigosa, amado por Deus, odiado pelo mundo. E por último, ele deve viver pela fé, crendo em Deus e sendo fiel. Veja, por exemplo, a Daniel, quando ele é acusado pelos prefeitos, os sátrapas. Daniel era o primeiro-ministro, né? E eles então, diz Daniel 6,4, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, diz a palavra, nem culpa alguma. Por que não conseguiram encontrar? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Por isso, nós temos que ouvir aquilo que Jesus falou à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2,10, e que serve para todas as igrejas, todos os crentes. Jesus diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Jesus termina dizendo, seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Agora nós podemos então saber que nós podemos viver em conflito, mas sabemos como viver em conflito. Que o Senhor abençoe a sua vida, a você e a sua casa. Amém.